Meus irmãos, graças a Deus. Dentro da ciência espiritual, buscamos compreender aquilo que vem do alto, as informações, os conhecimentos, decodificá-los para o nosso entendimento terreno, para o nosso entendimento também espiritual. E assim vamos percebendo que o conhecimento vasto vai nos proporcionando uma aproximação, uma ligação cada vez mais com mentores que desejam a evolução não somente nossa individual, mas de um todo, de um povo, de um universo em sua totalidade. Quando se forma uma unidade espiritual, como acontece nos grandes planos superiores, existe um desejo, um objetivo, um pensamento, uma vibração unificada, harmonizada entre todos os espíritos, com o objetivo único de evoluir os outros que não alcançaram essa condição ainda. Então essa grande evolução espiritual vai se projetando para nós mesmos nas camadas mais baixas onde nos encontramos. E assim o seu espírito, invadido por essa energia, sente a necessidade de uma mudança, sente que a posição que se encontra não é suficiente para a grandeza que é o seu próprio ser. E assim, avaliando a própria grandeza em si mesmo, você às vezes não se identifica com o ser espiritual que realmente você é, o ser que veio da mesma fonte que os outros seres espirituais vieram. Se encontra num ponto mais baixo para que possa se desagregar das conexões mentais que se ligou e retornar ao seu ponto de origem. Então, quando se fala retornar a um ponto de origem, se fala retornar ao local onde você já estava, de onde você veio. Então, vamos compreender o que é um ser espiritual. Isso é o que somos. A centelha divina que está dentro de nós nos proporciona esse retorno, essa decodificação. E o que precisamos fazer, então, dentro do nosso corpo físico como espírito, quando retornamos à nossa consciência terrena? A nossa consciência terrena não decodifica aquilo que está na nossa consciência espiritual. Então as informações elas são captadas em proporções muito reduzidas diante ao todo que nosso espírito conhece. Então temos que nos esforçar para compreender o que está acontecendo. E esse esforço parte de dentro de você mesmo. Você buscar compreender dentro de você mesmo essa conexão, e buscar essa conexão e procurar sentir e perceber que o que está acima de nós também nos pertence, que essas dimensões superiores também nos pertencem porque somos parte delas, somos unidade delas, somos células deste mundo. Então, quando assim pensamos, nos identificamos com o todo universal. E assim, você volta para dentro de si mesmo e vê que, como espírito terreno, você está aqui apenas numa passagem momentânea, trabalhando para que a sua unidade espiritual, individual, possa retornar a esse ponto. E aí vem as partes que somos importantes aprender dentro dessa ciência. O desagregar de valores inúteis, o desagregar daquilo que não nos serve, o desagregar de informações, de energias terrenas, que aprisionam os espíritos pela conexão mental. O que é isso? O espírito se liga a assuntos, a situações do mundo terreno ou de qualquer situação que seja, o espírito encarnado e desencarnado, e ele fica preso pela mente a outro campo mental que ele se ligou. E para tirar o espírito é difícil, para mudar a opinião dele é difícil, o conceito que ele carrega é difícil, porque ele tem que se convencer que esse mundo que ele se ligou não é a eternidade dele, não é onde ele tem que permanecer. Os espíritos encarnam, saem dos corpos físicos com a consciência aprisionada na terra, com o banco de dados mental ligados ao sistema terreno. Daí a dificuldade de se tirar o espírito da terra, levar para um núcleo superior e colocá-lo no caminho de uma ascensão espiritual. Mas por que isso? A formação da consciência terrena com elementos da natureza terrena.
Quando falo elementos da natureza terrena, me refiro às informações mentais, os miasmas mentais, as sutilidades que aqui se carregam. Então vamos compreender isso. A desconexão mental, a conexão magnética com a dimensão superior, a busca pela individualidade do seu mundo, da sua origem, do seu universo de luz. E assim, quando vamos fazer essa conexão, é importante lembrarmos, sempre buscamos nos direcionar a algum mentor, nos direcionar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando for buscar a ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelas religiões, com os santos das suas devoções, com os evangélicos, com o Mestre Jesus, primeiramente procure identificar o ponto dimensional de conexão, ou seja, onde ele está numa dimensão superior. Então vamos conectarmos magneticamente a dimensão superior e dali, na sequência, projetar a nossa movimentação mental, o nosso pedido mental ou sonoro, como for. Mas primeiramente você tem que ter a conexão com a dimensão que você deseja falar. Mas ele está tão alto, mas se você conectou na primeira dimensão de luz, a sua informação se projeta para um todo universal. Mas se você está abaixo da dimensão de luz e projeta as suas ondas mentais e suas ondas sonoras, que são as palavras, dentro para o alto, ela fica dentro do campo mental terreno. Aí você apenas se harmonizou, mas não se conectou, não atingiu o seu objetivo. Então lembremos disso. A conexão magnética com a dimensão da luz, depois a movimentação mental ou sonora com as suas orações, com as suas emissões, com as suas palavras, os seus desejos. Por que isso? Tem que existir a conexão. Vamos tirar um exemplo aqui da Terra. Quando você vai falar com alguém, você liga a sua mente a esse alguém, você liga os seus sentidos a esse alguém, e aí você fala, e aí daí você ouve. Então o que você fez primeiramente? Se ligou mentalmente à pessoa, se ligou visualmente à pessoa. Quando você vai falar com alguém pelo seu celular, o que você faz? Você sintoniza mentalmente na pessoa e você conecta-se no assunto que o liga a essa pessoa. Então o que houve ali? Houve uma conexão mental, uma ligação mental. Então com a espiritualidade de luz tem que haver uma ligação, e essa ligação é o magnetismo do corpo e depois a projeção mental da mesma forma, e a projeção sonora também da mesma forma. Então vamos usar a ciência espiritual para crescermos como espíritos, para crescermos como essência de Deus dentro de nós mesmos, e assim fazemos o nosso próprio progresso, assim fazemos o nosso crescimento, assim fazemos a nossa ascensão. Graças a Deus.